Meu nome é Joyce, tenho 23 anos, sou analista de marketing numa multinacional. Me formei em multimídia em 2013 e também tenho formação técnica em comunicação visual e eu tenho diagnóstico há 2 anos. Tive diagnóstico quando tinha 22 anos. Na época eu estava com depressão e passei no psiquiatra e falei o que estava de fato acontecendo comigo naquele momento e ele me deu o diagnóstico de síndrome de Asperger. E para mim naquela época foi muito difícil entender o que era. Foi muito difícil compreender de fato quem eu era. Porque tudo aquilo que eu acreditava, tudo aquilo que eu sentia, eu descobri que todas as crenças que eu tinha eram falsas. Nada era real. Então, de 2 anos para cá, eu tive que encontrar novas crenças para conseguir, de fato, me reerguer de novo em relação à minha vida, em relação à sociedade, em relação a acho que todos os sentidos da vida. Meus pais, até antes do meu diagnóstico, eu tinha uma grande dificuldade de me relacionar com eles, porque eu sempre fui uma pessoa calma, em alguns aspectos. Acho que meus pais não tiveram tanta dor de cabeça na questão da adolescência, tipo de ser rebelde. Eu, de fato, sempre gostei de sair, sempre gostei de me divertir, mas eu nunca fui uma garota rebelde. Eu acho que eles não tiveram um problema com isso, mas a minha questão de me comunicar mesmo. Eu acho que grande falha na relação com meus pais em muito tempo foi a questão de como eu me comunicava com eles e de como eles se comunicavam comigo. E isso incomodava muito eles. E eles não entendiam porque eu não conseguia aprender, eles não conseguiam entender porque agia daquela forma, eles não conseguiam entender o fato de ouvir música muito alta, eles não entendiam porque às vezes eu não gostava de festa e família. A festa e família, tipo, meus pais, eles falaram que eu nunca fui muito família, e acho que foi isso também que prejudicou bastante na nossa relação. Mas o fato de não estar em família não é o fato de nunca ter gostado da minha família. De fato, eu amo a minha família. Eu percebo que ela é a minha base, só que o fato de todo mundo estar no mesmo lugar é uma coisa que me incomoda. Não o fato deles estarem lá, mas o meu ouvido. Eu tenho, devido ao meu autismo, eu tenho alteração sensorial. Então, eu escuto muita coisa, eu escuto muito mais do que uma pessoa comum, muito mais. Então, estar em um ambiente com muita gente conversando ao mesmo tempo e música no fundo, e isso me incomoda muito, 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 muito. Então, às vezes, quando eu falo não vou, não é o fato que eu não gosto de estar com eles, é o fato que o meu ouvido simplesmente me impede de estar lá com eles. Eu percebo que muitos dos meus familiares gostam muito de mim, eu percebo que todos gostam de mim, mas acho que eu percebo também que, pelo menos eu tenho a impressão que eles acham que eu não sou tão família, e acho que esse não é a questão. O fato de não ser família nem em relação a eles, é em relação ao meu ouvido mesmo. Isso me incomoda muito, incomoda demais estar num ambiente com muito barulho, com muito som. Então eu sempre tento me resguardar, é uma forma de me proteger. Porque dependendo da situação eu posso entrar numa crise muito grande e prefiro ficar mais isolada do que tipo fazer uma cena que talvez ninguém possa compreender. As minhas crises requer gritos, a minha crise requer choro, a minha crise requer esmurrar as coisas. Então, para simplesmente as pessoas não interpretarem mal esse meu comportamento, eu simplesmente evito. Acho melhor. Eu nem sei como eu me interessei de fato pela arte. Até uma certa época, eu tinha medo de, tipo, subir no palco.
achava que teatro não era simplesmente decorar texto e subir no palco e falar aquilo que você decorou. E eu tinha sempre um grande medo de me expor, muito medo. E me lembro que no último ano do ensino fundamental, tinha uma professora de língua portuguesa na escola, que eu gostava muito das aulas dela, em questões da língua portuguesa. E ela era atriz, ela começou a dar oficina de teatro fora das nossas aulas. E ela começou a falar, começou a divulgar na sala de aula que tinha teatro fora do nosso horário. E eu gostava muito, me identificava muito com ela. Eu acho que ela tinha uma perspectiva de vida que de alguma forma me inspirava. Eu tive uma grande inspiração dela em relação de como ela enxergava as coisas. E eu falei, acho que eu vou, porque eu me sentia segura com ela. E fui. A princípio, aquela oficina foi interessante, gostei muito, só que não foi algo assim que tipo, nossa, eu quero fazer isso na minha vida. Isso só foi começar a gerar fruto, a reverberar mesmo no ano seguinte, quando eu mudei de escola. Nessa época entrei em depressão, minha primeira depressão, com 15 anos. E eu me lembro que nessa época, desde quando era criança, eu sempre fui apaixonada por música. Era apaixonada, e até hoje sou apaixonada por música. E eu queria aprender a tocar violão. Só que não consegui encontrar um lugar para o violão. Mas no lugar que não tinha violão, tinha teatro. Aí eu falei, não vou não. Aí eu me lembro que na escola encontrei uma antiga amiga minha, que ela fez a oficina comigo de teatro com aquela professora. Aí ela falou, Joyce, eu tô louca pra fazer teatro. Você conhece algum lugar gratuito que não sei o quê? Aí eu indiquei o lugar pra ela, onde eu tinha ido, e ela foi. Aí ela falou, nossa, eu vou começar a fazer que não sei o quê. Aí ela virou assim pra mim, Joyce, vamos comigo? Eu não tava afim de ir, eu queria tocar violão, eu não queria atuar. Eu falei, não vou não. E ela começou todo dia, enchendo o saco, na hora do intervalo, na hora da saída, na hora da entrada, o tempo inteiro. Ainda bem que era na hora da minha sala, senão ia ser pior. E ela começou a pegar no meu pé, pegar no meu pé, pegar no meu pé. E de tanto ela pegar no meu pé, eu falei, eu vou. Aí fui uma vez. Quando eu cheguei lá, eu não sei o que aconteceu que, tipo, me prendeu. Encontrei a segunda professora que me influenciou em muitas coisas. Acho que ela me deu uma bagagem de sabedoria, de conhecimento muito grande, que é a Malu. Ela é uma grande atriz, é uma grande orientadora, é uma grande pessoa. E eu comecei a ir, porque ela começou a ver, no programa que eu faço, ele trabalha muito a questão da vocação, daquilo que você tem e de como você pode trabalhar isso. Então, não é tipo simplesmente um teatro que você vai e tem uma metodologia. Não, você constrói essa metodologia através daquilo que você tem de vocação. E eu não sabia que tinha vocação para atuar, mas eu tinha sempre a vocação para escrever. Eu sempre gostei de escrever. E a minha professora de teatro ela influenciou bastante na questão da dramaturgia, da escrita. E eu fiquei fascinada com aquilo. E todas as peças que eu fiz até hoje foram escritas por mim. Eu faço 8 anos de teatro e sempre quando eu crio algo, é criado por mim e pelos meus colegas. Nunca fiz uma releitura de uma obra, não que tipo eu não goste. É que acho que não surgiu a oportunidade ainda de fazer uma releitura de uma peça pronta, né? E eu sempre gostei disso e acho que foi aí que comecei a trabalhar a questão do teatro. Aí comecei a escrever, aí comecei a fazer cenas. Aí e aquilo foi incrível, porque através do teatro eu comecei a descobrir coisas novas. Não dentro somente do palco, mas fora do palco também. Me lembro que no começo do teatro, eu fiz uma pesquisa de campo com moradores de rua. E para mim aquilo foi, acho que uma experiência que eu vou carregar para sempre, porque acho que a arte, acho que em geral, não somente no campo do teatro, ela te dá uma abertura de você ver o mundo sem preconceitos. Você tem que vivenciar.
E eu tive que vivenciar aquele universo dos moradores de rua, de ir em albergue, de estar lá com eles, de jantar com eles, de conviver com eles diariamente. Eu ia lá quase toda semana. E aquele lugar me fez ver que as coisas não eram como eu simplesmente imaginava, que o mundo não é somente da minha perspectiva, que existia diversas perspectivas das coisas. E aquilo amadureceu muito, né? Isso foi em 2009, 2010. E depois disso eu encontrei outro orientador, depois, o Hércules, em 2012. Foi bem no começo da minha universidade, da minha faculdade também. E foi um outro choque, assim. Acho que a Malu me deu a bagagem do conhecimento técnico, do conhecimento de referências teatrais, assim, que eu vou levar para sempre. E o Hércules me deu uma referência mais interna, mais humana. Me lembro que até essa época achava que teatro era simplesmente representar o outro. E o Hércules simplesmente quebrou esse paradigma. Não é você representar o outro, é você sentir o sentimento do outro. De fato, você nunca vai sentir o que o outro sente. Acho que isso é impossível, porque cada ser humano tem uma forma de sentir as coisas. Mas o fato de você emprestar o seu corpo para você tentar chegar um pouco nesse lugar que o outro está, é algo que eu não sei explicar. É algo libertador. E nesse momento que encontrei com o Hércules, eu não consegui ainda, não tinha conseguido chegar ainda nesse estágio. E com ele eu comecei a ver essas coisas. Aí foi novamente que eu tive a minha segunda depressão. Porque me lembro que um dos ensaios, ele chegou para mim e falou: você não está conseguindo chegar nesse lugar porque você não conseguiu sentir você mesma. Você não conseguiu chegar nesse lugar ainda porque você não sente a si própria. E de fato eu nunca tinha me sentido. Eu nunca tinha entrado no meu interno. E foi aí que eu comecei a descobrir a mim mesma. Não adianta eu querer sentir o coração dos outros se eu não consigo sentir meu próprio coração. Eu não estou falando somente como atriz. Eu acho que o teatro me ajudou muito, não somente em relação de como eu atuo, mas de como eu me transformo como humana. Eu acho que o teatro é um lugar que não simplesmente é um lugar de entretenimento, é um lugar que transforma. Mas a transformação só acontece quando o artista se transforma. É de dentro para fora. Então, para mim, esse lugar é importante para mim. Estar sempre trabalhando, fazendo pesquisas de teatro, fazendo cenas, é uma forma de sempre me descobrir, sempre de descobrir coisas novas dentro de mim mesma, que talvez não ia descobrir se não fosse esse lugar. E eu posso descobrir estando nesse universo, nesse espaço, com os meus amigos. Eu sempre evoluo quando estou com eles, porque é um lugar que a gente fala de fato sobre a vida. Quando a gente para no mundo, na sociedade que a gente vive, para falar sobre o sentido da vida, sobre o que é a vida, sobre o que você faz no mundo, qual é a sua missão no mundo, a gente não tem esse momento. Bem, nessa questão é muito complexo falar sobre isso, porque acho que em relação a mim, eu vou falar primeiro na questão pessoal. O que me incomoda muito nesse lugar é o fato das pessoas olharem para mim: nossa, você é autista? Nossa, não parece que você é autista. Sério que você é Asperger? Isso me incomoda muito, porque não é porque simplesmente eu tenho o diagnóstico que tenho que me comportar de acordo com as características que está no laudo médico, né? Porque eu acredito que antes do meu diagnóstico, do autismo que eu carrego dentro de mim, existe um canto pessoal e acho que é meu. Não tem a ver com o diagnóstico.
Acho que as pessoas se apegam muito nisso, né? E eu vejo muito em grupos de redes sociais mesmo, os Asperger, que, nossa, assisti isso tal dia, que não sei o quê, vocês sentem a mesma coisa? E, tipo, pra mim isso não faz sentido, porque mesmo com o diagnóstico, eu acho que cada um tem um lado particular e um lado singular de ser. E o que me incomoda demais nessa questão de como as pessoas me veem e de como eu vejo o mundo, eu acho que para mim não é a questão de ser Asperger e as pessoas me olham como coitadinha, mas delas não acreditarem que eu seja Asperger, entende? De não acreditarem que eu seja autista, porque eu quebro os paradigmas em relação ao autismo. Mas eu acredito que eu tenho fé. Eu acredito que quando você tem uma crença muito forte, e acho que independente de que seja Deus, Alá, Jeová, ou qualquer Buda, não sei, se você tem uma crença e que isso é forte dentro de você, eu acho que você consegue vencer qualquer obstáculo, qualquer incapacidade que a sociedade te coloca. E eu sempre trabalhei isso dentro de mim, que de fato no começo, na época, eu não me aceitava como autista por causa disso. Como eu posso ser autista se eu consigo me comunicar? Como eu posso ser autista se eu tenho capacidade de me colocar no outro, de entender o outro, de sentir o sentimento do outro? Como eu posso ser autista se os autistas não podem fazer isso? E com o tempo eu descobri que, de fato, o autista pode fazer o que ele quiser. Não somente o autista, mas como qualquer pessoa, qualquer ser humano pode fazer o que ele quiser. O que impede, acho que da evolução humana, o que impede a evolução de nós mesmos não é a sociedade, não é o diagnóstico, não é a cor, não é etnia, não é nada. É nós mesmos que impede. Eu percebo que as pessoas não conseguem evoluir porque elas não querem evoluir. De fato, existem muitas questões sociais que desanimam a gente. Eu não posso ser cega para não enxergar essas coisas. Eu enxergo que o sistema está pouco se lixando para essas questões de acolhimento das pessoas com deficiência, de acolhimento das pessoas LGBT, de acolhimento de qualquer tipo de grupo de pessoas. Mas se eu me apegar somente nisso, eu não vou conseguir evoluir nunca. De fato, a gente tem que trabalhar essas questões sociais, sim, para a gente viver numa sociedade melhor, mas eu acho que também vai muito de nós. Vai muito daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente é. E eu percebo também, quando tocando nesse assunto, o meu diagnóstico eu consegui desenvolver bem porque as pessoas também acreditaram em mim. Não foi somente eu que acreditei em mim mesma sozinha o tempo inteiro. Meus pais sempre acreditaram em mim. Meus professores sempre acreditaram em mim. Meus amigos sempre acreditaram em mim. Todos acreditaram no meu potencial. Todos acreditaram que eu era capaz de chegar a qualquer lugar. E isso também é importante. E acho que muitas pessoas que estão com o diagnóstico e que não conseguem, de fato, superar alguma limitação, às vezes é a influência dos pais que não acreditam no potencial daquela pessoa, dos pais que se apegam simplesmente ao diagnóstico, ao resultado, e não se apega na individualidade que aquela pessoa carrega dentro dela. Isso influencia bastante também. E eu falo que eu acho que eu tive muita sorte de sempre encontrar pessoas que acreditaram que eu poderia ir além. E o fato deles acreditarem, eu também acredito que eu posso ir além. O autismo, a princípio, pelo menos no meu grau, síndrome de Asperger, é um tipo de deficiência que tem a questão da dificuldade de se comunicar, de comunicação. É uma... não sei se posso dizer deficiência, eu não sei se de fato é deficiência, né, que eu vejo isso com outra perspectiva, mas o autismo influencia muito da forma de como uma pessoa se comunica com o mundo.
é muito diferente, a forma que a gente se comunica, e existe algo muito extenso diante desse diagnóstico. Tem o meu grau, tem o grau mais severo, mas isso acho que essa questão da interferência da comunicação pode ser bem trabalhada. Eu acho que isso pode ser trabalhado. Eu falo isso por experiência própria em relação ao contato que eu tive com a arte. A arte me ajudou muito na forma de como eu me comunico com as pessoas, de como eu me comunico com o mundo. E o que eu me sinto bem na arte não é a questão de tipo, agora eu me comunico como todo mundo se comunica. Não, eu me comunico da minha forma. A arte nunca mudou o meu mundo. A arte acho que fez preservar o mundo que existe em mim, de não mudar o mundo que eu vivo. Só que ela me deu uma ferramenta de como expressar essas coisas, essas questões que estão dentro de mim. Porque como eu me expresso, é diferente um autista expressar um sentimento e uma pessoa neurotípica expressar o mesmo sentimento. Talvez, sei lá, limpando a casa, limpando a pia, lavando a louça, arrumando a cama. Para o autista é uma forma de dizer eu te amo. Será que as pessoas vão entender que talvez as coisas bem simples é uma forma de dizer que ama? Então a gente somos muito lógicos, né? Mas existe um mundo interno da gente que é só nosso. A gente tem um mundo paralelo, pelo menos eu tenho, eu não sei os outros. Eu não posso falar para todo mundo, porque acredito que cada um tem a sua singularidade, né? Mas eu percebo que eu tenho um mundo de imaginação imensa. E eu percebo o quanto a arte me ajudou muito a criar esse mundo imaginário de uma forma palpável. Eu consigo tocar nas coisas que eu imagino, pelo menos uma parte delas. Por a gente ter uma comunicação um pouco, não muito trabalhada, então a gente acaba criando a comunicação interna entre nós. É uma comunicação entre eu e eu mesma. E a arte fez com que as pessoas conseguissem compreender de como eu me comunico, de como eu vejo as coisas. Talvez algumas não possam compreender o que eu faço, tudo bem. Acho que não existe uma certa obrigatoriedade das pessoas entenderem. A arte não tem essa questão de, tipo, você tem que entender. Não, você cria a interpretação que você quiser. Mas esse lugar da arte foi muito importante para as pessoas começarem a ver a Joyce de uma outra perspectiva que elas não viam. Porque é um lugar que, como eu falei, me transforma o tempo inteiro. E as pessoas conseguem ver essa minha evolução. Mesmo pessoas que nunca me viram em cena, que nunca teve no teatro para me ver, ou nunca foi ver um trabalho fotográfico meu, elas conseguem ver que eu sempre estou diferente, que eu mudo, que eu tenho uma perspectiva madura das coisas. Então, não é obrigatório a pessoa estar lá vendo a arte, mas o fato de como me comporto devido à arte que me influencia, acho que isso já é tudo. E acho que a arte é bom para qualquer pessoa. Muitas pessoas falam que a arte é uma forma de entretenimento. Muitas pessoas que não têm um contato direto com ela não conseguem ver a dimensão de como isso pode transformar a vida de uma pessoa. Eu falo isso porque em questões sociais, na questão da sociedade atual, muitos ainda têm uma mente fechada que a arte é simplesmente uma forma de entretenimento. E isso é muito mais amplo que você possa imaginar. A arte não trabalha somente a questão de tipo, vou aqui ver uma peça e pronto, não. Talvez vendo uma peça eu possa enxergar o mundo com uma perspectiva da qual eu não via. Eu posso mudar os meus conceitos. Eu posso enxergar o outro com mais sensibilidade, com mais empatia. E o fato de eu enxergar os outros com mais sensibilidade e empatia devido à arte, de fato eu consigo enxergar a mim mesma, enxergar outros autistas com mais sensibilidade e empatia. Eu nunca enxergo o autista, um outro autista, simplesmente devido ao diagnóstico. Eu enxergo o outro com a singularidade dele.
E acho que esse fato de ter essa compreensão que cada ser humano é singular e que cada um tem uma perspectiva e que a gente deve respeitar a opinião alheia, eu evoluo. Então, a arte faz com que a gente crie mais respeito diante de quem é o outro. Então, eu acho que a arte transforma devido a essa questão de respeitar, de você compreender, de não aceitar. Acho que eu não consigo aceitar muitas crenças, mas eu respeito que é a pessoa que tem aquela crença. Essa questão do autista se expressar, e acho que a pessoa que é Asperger, que entra nesse universo, ela vê a questão de como eu me comunico, mas da minha forma, não da forma que o outro quer, mas a pessoa começa a pessoa que está de fora começa a compreender que a pessoa se comunica. Tipo, tem muitas coisas que eu enxergo que as pessoas não enxergam. E a minha fotografia faz com que as pessoas enxerguem aquilo que elas não teriam capacidade de enxergar se não fosse pela minha obra. Eu um dia tirei uma foto de uma formiga e ela estava com a pata quebrada. Eu coloquei o nome da foto de dor. As pessoas não conseguiam compreender por quê. Eu falei aqui a pata quebrada dela, de uma formiga bem pequena. Então elas começam a entender isso. Então é libertador para a pessoa que é Asperger entrar nesse universo, porque elas começam a expressar o mundo delas, materializar o mundo delas, o mundo interno delas, para as pessoas que não conseguem ver esse lugar imaginário, esse lugar que é somente nosso. E isso é bom para os dois lados. E acho que é isso, a arte faz com que você comece a enxergar as coisas com outra perspectiva e que você comece a ter mais empatia e respeito pelo mundo do outro. Existe um grande desrespeito muito grande do universo particular do outro. E a arte dá esse lugar de você enxergar esse mundo, esse universo da pessoa que está do meu lado e de simplesmente respeitar e compreender, enxergar ele com mais empatia, com certo carinho, com certo afeto. É importante esse espaço de você criar afeto pelo outro. Não da projeção, tipo, criar uma projeção, mas enxergar o outro de fato da forma que ele é e aceitar. Então, eu gosto da arte por causa disso, porque ela sempre me aceitou da forma que eu sou, nunca me excluiu e me ensinou nunca enxergar o outro de uma forma preconceituosa, de uma forma discriminativa, e de enxergar o outro com certo afeto, mesmo aquela pessoa que talvez pode ser uma pessoa meio inimiga. Eu falo que não tem inimigos, porque mesmo a pessoa que não consegue me aceitar, eu consigo entender porque ela não me aceita. E tudo bem se ela não me aceitar, ela não é obrigada a me aceitar, porque eu me aceito, e isso que importa.